Boa noite, Matheus. Boa, Ronaldo. Então, pessoal, na aula de hoje a gente está no dia 20 já de outubro, né? A gente vai ter que dar uma acelerada, porque a gente começou essa disciplina já um pouco mais tarde. É uma disciplina extra, né? Foi proposta para os alunos que estão aí no processo de formação, último semestre. E hoje a gente vai iniciar a unidade 2. Vou tentar dar 2 aulas hoje, se não ficar muito longo. Acredito que não vai ficar. A gente vai iniciar o estudo dos combustíveis industriais, que são combustíveis utilizados nesse processo de geração de vapor. A gente terminou muito bem, né, a primeira unidade, fizemos nossa prova, foi ótimo o desempenho de vocês. A parte mais, vamos dizer assim, técnica, né, de entendimento geral do processo de geração de vapor, que é um processo que a gente entendeu que é baseado no ciclo de Rankine, né? E entendemos também que é um processo, assim como qualquer outro, que pode ser otimizado, ele pode ser melhorado. E vimos quais são as formas de melhoramento desse processo, como que a gente melhora o desempenho do ciclo de Rankine. Vimos, na maioria dos processos, entendemos que é um processo onde a gente tem oportunidades para a gente utilizar subprodutos de produção para geração do próprio vapor, né? E o excesso dessa produção, né, de energia a gente também pode utilizar para distribuir para outras partes da empresa ou também para outras unidades que necessitem de energia elétrica. Hoje, então, a gente vai entender quais são esses combustíveis, o que são esses combustíveis, quais são as condições ideais para que a gente considere um combustível industrial, porque a gente pode falar assim, combustível é tudo aquilo que é utilizado para um determinado fim de geração de energia, né? Você vai pegar a energia de uma reação química, né? De um combustível com comburente, vai gerar a combustão, a formação de gases, e uma parte vai ser luz e outra parte vai ser energia mesmo, aquela energia térmica que vai ser utilizada para algum fim, tá bom? Então a gente já sabe que dentro das caldeiras, a gente está estudando a caldeira como, vamos dizer assim, o principal dispositivo, né, de geração do vapor, mas a gente sabe que ainda tem os outros dispositivos e equipamentos que fazem a parte de distribuição, que a gente vai ver lá na frente, mas a gente vai estar ali, hoje, o nosso volume de controle é dentro da caldeira ali, na fornalha, onde vai ser gerado a energia necessária para produzir o vapor. Então vamos lá, essa é a parte da unidade 2, combustão em caldeiras industriais. Então é muito importante a gente dividir, né, a gente entender essa diferença de combustíveis industriais e combustíveis normais. Um combustível industrial, gente, por a gente estar falando de processos industriais, ele precisa ser eficiente, ele precisa ter vamos dizer assim, um rol de condições específicas que tragam benefícios para a empresa, né? E além disso, que não seja, hoje em dia também já se considera combustíveis industriais, um outro parâmetro que é a questão da manuseabilidade e também da característica danosa, né? Não pode ser muito danoso ao meio ambiente. Então, em vias de regra, a gente já sabe que quanto mais energia eu consigo obter de uma determinada quantidade em volume de combustível, seja ele gasoso ou líquido, mais eficiente ele é. Então, se eu tenho lá 50 metros cúbicos de carvão, né? E é um carvão de boa qualidade, né? Eu consigo aí ter uma energia de 2.800 kJ por quilo, certo? Então a gente precisa saber. Isso vai estar relacionado a diversos parâmetros físicos e químicos, viu? Então, o que vai dizer a qualidade do combustível, a capacidade dele de geração de energia, vai estar relacionado a diversos propriedades físico-químicas. Vai estar relacionado à densidade relativa, vai estar relacionado ao poder calorífico, principalmente o poder calorífico, né, que a gente vai estudar isso aí mais a fundo. Vai estar relacionado as próprias ligações químicas que formam esse combustível, né? A maioria dos combustíveis são derivados do petróleo, ou são minerais como carvão, mas a maioria dos combustíveis líquidos e gasosos são derivados do petróleo. A maioria dos combustíveis sólidos são minérios, como carvão, né? E as suas de característica vegetal, né? Na verdade, o carvão característica vegetal e tem o carvão de característica mineral. Então a gente tem diversos tipos de combustíveis, cada um dele com suas propriedades, cada um dele com uma aplicabilidade diferente. É isso que a gente vai estudar hoje
Como eu já falei para vocês, meu pai trabalhava bastante nessa parte de caldeiras e eu via muito como que era essa decisão de como que a sua caldeira seria alimentada, qual o tipo de combustível que essa caldeira seria utilizado. Hoje a gente sabe que a gente tem energia que a gente pode captar do sol, tem energia de reações nucleares, tem energia de reações químicas, né? Tem a própria energia elétrica, que tem caldeiras que são elétricas, que são retroalimentadas, né? Você gera o vapor gera eletricidade, parte dessa eletricidade é responsável por, através do efeito Joule, gerar mais energia para a caldeira, só que é um processo que tem que ter um nível de eficiência muito alto para que ele seja vamos dizer assim, vantajoso para que ele seja viável. Então, a gente sabe que existem caldeiras tricombustíveis, né, que funcionam a GLP, né, que é o gás liquefeito do petróleo, que tem caldeiras que funcionam através do carvão e através de eletricidade. Então, a gente vai tendo aí diversos tipos de combustíveis. Se você a gente for colocar na mesa aí os combustíveis derivados do petróleo, você vai ter uma infinidade, desde o xisto, que é o mais, vamos dizer assim, o que tem a menor eficiência, até o gás natural, que tem um baixo impacto ambiental, até o GLP, até o GNV também, que é mais utilizado para GNV não, desculpa, GLP e o GN, né, que é o gás natural. GNV para veículos. Então, em suma, o que seriam esses combustíveis industriais? Os combustíveis industriais, né, eles são combustíveis que precisam reunir condições específicas para serem considerados industriais, como, por exemplo, disponibilidade. Então, ele tem que ter em grande quantidade, já que a produção ela vai ser, na maioria das vezes, uma produção em grande escala, né, a produção de vapor para atender algum tipo de demanda dentro da indústria, você precisa ter uma disponibilidade muito grande desse combustível, certo? Então ele precisa ter essa disponibilidade grande e também a facilidade de obtenção. Tem que ter baixo custo, já que a gente viu nos primeiros cálculos que a gente fez lá através do ciclo de Rankine, que a gente tem ali 50% de eficiência, 45, 50% de eficiência já é excelente. Então, a gente viu que as eficiências ruins são ali 15, 20, porque ter eficiência acima de 60% é muito difícil mesmo, porque existe muita perda de energia, a não ser que você gaste muito, mas muito dinheiro com isolamento, com melhoramento, como a gente tinha falado lá, com aplicações de materiais é, super tecnológicos. Então, aí o que, que acontece? Nesse caso, você vai gastar muito dinheiro para ter uma eficiência do ciclo de Rankine maior e isso não vai ser justificado pelo que você vai obter de energia, né? Então, a gente tem que atingir aquela viabilidade econômica e já considerar essa perda, que é uma perda de cerca de 40 a 50% da energia que você produz, que você recebe, né, que você insere no sistema e a que sai no sistema como trabalho útil. Então, por isso que esse baixo custo do combustível é muito importante para que você já tenha, quando você for fazer o seu balanço de orçamento, né, balanço financeiro, você não tome aquele rumbo lá e vê lá que o que você produziu de energia, e vamos dizer que você venda essa energia, você não conseguiu nem pagar as contas do seu combustível, certinho? Aí a gente tem a aplicabilidade. A aplicabilidade é importante também, porque você tem que ter facilidade na utilização daquele combustível, ele seja facilmente aplicável e facilmente estocável também. Tem a manuseabilidade, que é a questão de manusear, armazenar esse combustível de forma segura e transportar também, né? E o rendimento, que é o mais importante, que é baseado no poder calorífico. Então, a gente não pode ter um poder calorífico muito baixo. A gente vai entender o que é esse conceito de poder calorífico, mas muitos de vocês já devem trazer esses conceitos de lá da química e ciência dos materiais. Poder calorífico nada mais é do que uma propriedade química intrínseca às substâncias, aos materiais, que todo material vai ter, que é a capacidade que ele tem de variar a sua temperatura em 1 grau Celsius, 1 grama daquele material. Então, geralmente, o poder calorífico é dado em 1 cal por grau Celsius. Então, 1 cal dividido por 1 grau Celsius. Então, 1 grama daquela substância eu preciso de quanto de energia para variar a temperatura dela? Porque a gente sabe que, por exemplo,
os gases, para que eu consiga entrar em combustão, né, eu preciso fazer com que aquela determinada matéria, aquele determinado, vamos supor, um GLP, que é líquido, que ele entre no estado gasoso, que ele vai ser queimado. Então, quanto mais rápido ele queima, né, menor a quantidade de energia que eu preciso. Então, o poder calorífico ele vai dizer assim para você: você precisa de quanto maior o poder calorífico, menor a quantidade de energia que você precisa entregar para uma determinada substância para ela variar 1 grau Celsius, certo? Basicamente isso daí. Então, em termos conceituais, né, vale sempre a pena a gente frisar o conceito de combustão. A combustão é definida como sendo um processo exotérmico. O que é um processo exotérmico, gente? Aquele processo que ocorre com liberação de energia, né? Então, você vai ter quando você estiver fazendo os cálculos de estequiometria, os cálculos de balança energética, você vai ter menos, porque você vai estar liberando energia para o meio. Só que aqui tem aquela questão, essa é proposital, essa energia liberada, ela vai ser utilizada. Não é uma energia que está sendo liberada para o ambiente de forma descontrolada. Então, você está desenvolvendo um processo exotérmico, e todo processo de combustão é exotérmico, né? E aí você vai estar controlando essa liberação de energia, vai estar utilizando essa energia para algum fim que, no caso da gente, transformar a água líquida ou a substância que esteja ali dentro da caldeira em vapor. E, além disso, né, além de liberar energia, ela libera também luz, né? E também é importante saber que, além da energia e do calor, existem também os gases, que são os subprodutos, que, utilizando a segunda lei, não, a lei de Lavoisier, né, da natureza, da conservação das massas e de tudo mais, que sabe que nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, aquela massa de combustível que está sendo, que está participando do processo, né, de combustão, vai estar se transformando. Por exemplo, se for ela vai estar sendo dado do estado sólido para o estado gasoso, mas vai existindo aquela massa. Então você vai ter aqueles gases de combustão. E aí, faz o que com esses gases de combustão? A gente viu lá na unidade passada que esse é um dos pontos de oportunidade também de melhoria, onde a gente pega esses gases de combustão, canaliza eles para fazer com que o nosso vapor saia superaquecido da nossa caldeira, fazendo com que o nosso ciclo de Rankine tenha um melhoramento de desempenho. Então já é aí um ponto onde eu falei para vocês que os vários pontos que a gente tem nesse ciclo, né, de geração de potência, de sistemas a vapor, esse é um dos pontos do aproveitamento desses gases da combustão que estão com níveis altíssimos de energia. Então tem essas canaletas, essas tubulações são responsáveis por esses gases. Lá na frente a gente vai ver a importância da questão de entender qual é a composição desses gases da combustão, porque dependendo da composição desses gases, você vai aproveitar em maior ou menor nível de energia. E também, se tiver muita presença, por exemplo, do enxofre, você vai ter problemas, porque o enxofre ele é o que a gente chama de contaminante. Então, a gente já sabe, o material combustível, ele vai ser composto, na maioria das vezes, gente, em sua grande maioria das vezes esmagadoras, de carbono e hidrogênio, né? A gente já sabe que são geralmente ligações químicas covalentes, né, que geram substâncias, moléculas orgânicas, baseada em carbono e hidrogênio. Aí, carbono e hidrogênio pode estar ligado a oxigênio, a nitrogênio, a enxofre, a diversos outros tipos de elementos da tabela periódica. Mas a gente sabe que a gente tem que ter cuidado com essa composição. É bem a parte da química, né? Que a gente sempre vai ter que estar entendendo. Pô, eu peguei lá o xisto, né? Que é um dos subprodutos do refinamento do petróleo. Isso aí ele vai trazer para mim quais tipos de gases quando eu fizer a combustão. Ah, eu peguei o óleo diesel, fiz a combustão do óleo diesel. A combustão do óleo diesel vai trazer quais tipos de gases. Aí você vai ter que fazer o quê? Olhar lá na sua tabelinha as reações de combustão para cada um desses combustíveis, porque a combustão é normal, é um processo químico conhecidíssimo, é simplesmente o combustível mais o oxigênio que está presente no ar, que vai liberar gases, outras substâncias, mais água. É isso, a gente vai ver daqui a pouco. Então, a gente já sabe que esses combustíveis eles vão reagir com o oxigênio, que vai estar presente no ar atmosférico, que, em suma, se a gente for considerar aí, né, a pouca participação do hidrogênio, a gente pode dizer que é 23 oxigênio, 77 nitrogênio, mas a gente sabe que tem uma partezinha do hidrogênio aí, formando óxidos e vapor d'água, conforme a exemplificação das reações que eu vou mostrar aqui. Então, a gente tem aí nesse exemplo, ó, considere um combustível industrial, por exemplo, carvão mineral, certo? Composto por carbono, hidrogênio
e enxofre, que reage com a atmosfera. Por que, gente, esse carvão ele tem carbono, hidrogênio e enxofre? Que a gente sabe, né, que o carvão mineral e o carvão vegetal, ele é basicamente carbono. Não, mas tem alguns, o carvão mineral, por exemplo, né, que é desenvolvido em jazidas, né, debaixo do solo, ele tem sim a presença de outros tipos de elementos, que são, como por exemplo, o enxofre, que são considerados contaminantes, tá bom? Inclusive, o índice de concentração de enxofre presente no carvão mineral, ele indica a qualidade desse combustível. Quanto menor, maior a qualidade, porque a gente sabe que vão existir moléculas que vão se misturar com o enxofre, vai fazer a reação com o oxigênio e vai gerar moléculas que não são boas, como o dióxido de enxofre, que são altamente danosas à atmosfera terrestre e tem pouca ou quase nenhuma energia envolvida naquele processo ali de formação do dióxido de enxofre. Então, quando você tem esse carvão mineral que tem carbono, hidrogênio e enxofre, você já está na cara aí, ó. Só é vocês pensarem um pouquinho na química da reação, ó. Vou pegar carvão mineral, que é carbono, hidrogênio e enxofre, e vou reagir com o ar, que vai ter oxigênio, né? E vai ter hidrogênio e vai ter nitrogênio. Beleza, ele vai reagir com oxigênio. Então, o carbono com oxigênio. Aqui sendo uma reação considerada completa. Você vai reagir totalmente CO2, liberando 393,5 kJ/mol de energia. Então, essa reação aqui de 1 mol de carbono mais 2 mols de oxigênio gera para mim gera para mim 393,5 kJ/mol de energia. Então já é aqui uma informação importante que você tem quando você for fazer o balanço estequiométrico, quando você estiver fazendo o balanço de massa, para saber quanto de carbono você tem que jogar lá na sua fornalha, né, no queimador, e quanto de oxigênio você vai liberar para entrar. Porque não adianta você liberar muito oxigênio para entrar lá, né? Se você não tem a quantidade de carbono necessária. Você vai ter uma reação de combustão que a gente chama incompleta, que é essa aqui que a gente está vendo aqui embaixo. Tá vendo? Quando o oxigênio é insuficiente, ou a alimentação de oxigênio é insuficiente, a gente vai ficar com muita quantidade de carvão para pouca quantidade de oxigênio. Então a gente vai ter uma oxidação incompleta, fazendo que a gente tenha aqui, ó, 2CO2 e a liberação de energia vai ser de 110,5 kJ/mol. O que aconteceu daqui para cá? Vocês já perceberam que, nesse caso da reação completa, né? E nesse caso aqui também da reação completa, considerando aqui o carvão puro e aqui já o carvão com o oxigênio, você tem, quando ele está incompleto, uma menor liberação de energia. Então já fica uma importante lição que vocês vão precisar, quando vocês estiverem fazendo os cálculos para determinar a quantidade de combustível de comburente, vão precisar utilizar a estequiometria para saber qual a quantidade exata de cada um dos elementos químicos que você tem que inserir para que a reação seja uma reação completa e você não gaste a mais, sendo que vai gerar uma energia menor. Então, quem é vamos dizer assim, o elemento limitante aqui? O elemento limitante é o oxigênio, né? Ele está em limitante, assim como o carbono, obviamente, vai ser o elemento em abundância. Então, o ideal é que eles estejam em termos proporcionais, como eles estão aqui nesse tipo de reação. Aí a gente tem as reações secundárias, que são as reações que formam a água e formam outros tipos de gases, que na maioria das vezes são gases que não são queridos, né? São gases que ou causam danos ao meio ambiente ou são gases inertes e que não fazem nem fedem nem cheira. Então a gente tem a formação de água, né? Que geralmente é gasosa, se você tiver em uma determinada temperatura, o Gzinho aqui de gasoso. Então, 2 moléculas de hidrogênio mais 2 moléculas de oxigênio, formando, né, duas moléculas de água no seu estado gasoso, liberando menos 2,42, né, liberando 242 kJ. E aqui também a mesma coisa, só que no estado líquido, liberando 285 kJ. E por último, quando eu falei para você que você tem a presença do enxofre, você também tem ele reagindo com oxigênio, certo? O hidrogênio e o enxofre, eles vão estar presentes aqui, ó.
Se eles estão presentes e vai reagir com oxigênio, então já sei, hidrogênio com oxigênio, o que que forma? Água. Enxofre com oxigênio, o que que forma? Ou monóxido de enxofre ou dióxido de enxofre. Com a molécula de enxofre, ela é da família 6A, ou seja, ela tem 6 elétrons na camada de valência, ela vai precisar de 2 elétrons, né? Ela vai precisar compartilhar 2 pares de elétrons. Então, o enxofre, ele vai precisar de dois oxigênios para poder ficar estável e formar o que a gente chama de dióxido de enxofre, que é altamente tóxico, que inclusive é um dos gases do buraco da camada de ozônio. Então, por isso que tem se utilizado, gente, cada vez menos os carvões minerais, né? Lembrem-se que há pouco tempo atrás a gente tinha um grande buraco na camada de ozônio causado por diversos feitos, diversos subprodutos industriais do ser humano, principalmente devido às revoluções industriais, a primeira e a segunda revolução industrial, principalmente a segunda, né? Na qual houve um uso desenfreado desse tipo de combustível, né? Que é o carvão mineral. Então, existiam diversas jazidas espalhadas por todo o mundo, e o consumo deste mineral foi altíssimo e a poluição também foi altíssima, causando agravamento, né, do buraco da camada de ozônio, que é o que nos protege da radiação ultravioleta. Então, e de outros tipos não só da radiação ultravioleta, mas também de outros tipos de radiações que não causam diretamente mal ao ser humano, mas causam desequilíbrios na biodiversidade, na temperatura média da água e etc. Certo? Então, é muito importante esse controle estequiométrico aqui, ó, quando a gente está falando de combustíveis industriais. Isso vocês aprendem lá em química, né? Eu aprendi na minha época em química tecnológica a fazer esses cálculos para saber a quantidade exata que vai de combustível, tanto em questões ambientais como em questões também econômicas. Então, a maioria, eu coloquei esse quadro aí com os principais, acho que vocês estão se enxergando tranquilo, né? Tá beleza aí. Hoje faltou um aluno, né? Faltou o Carlos, não, foi o Carlos e Joilson não estiveram presentes na aula. Então, os principais combustíveis aí utilizados na indústria, como vocês podem ver aí, a gente tem, quando o estado é sólido, a gente tem o carvão mineral, né, que é chamado de hulha, né, na indústria, carvão vegetal, né, o carvão também utilizado a partir da lenha, utiliza alguns tipos de específicos, viu, gente? Tipos específicos de madeira para o carvão vegetal. Não são todos os tipos de madeira que dá para você desenvolver carvão, carbonizar ele e esse carvão para uso próprio, porque tem uns que tem caules, que tem matéria orgânica dentro, e tem, por exemplo, palmito, que tem caules que tem, quando se corta ele, ele vai ter uma massa muito úmida. Então tem que ser correto, você tem que entender muito da questão de carvão vegetal para entender qual é o melhor para aplicação industrial, porque tem que ter um poder calorífico bom. Tem um coque verde de petróleo, que é gerado da destilação do petróleo, coque de carvão também, que é feito através da manufatura do carvão, madeira, resíduos de processamento de madeira, bagaço de cana, aí a gente tem alguns resíduos sólidos que são muito utilizados também por serem muito baratos. Lembre-se daquelas condições dos combustíveis industriais, né? A questão do baixo custo é importantíssimo. E a gente também viu em uma das aulas uma apresentação esquemática de uma usina, né? Sucroalcooleira, né? Que é produção de álcool e de açúcar, onde o bagaço da cana era utilizado nas fornalhas da caldeira para poder gerar o vapor. Obviamente que a gente sabe que esses bagaços eles precisam ser em grandes quantidades, porque da densidade dele, a densidade dele é muito baixa, então você precisa de grandes volumes, isso é um dos grandes problemas, uns grandes volumes para você produzir quantidade de energia suficiente para você produzir o vapor necessário na sua unidade fabril. Então aí você tem que ter essa percepção também. Daí a gente tem, no estado líquido, a gente tem alguns combustíveis industriais, como o óleo combustível, o óleo diesel, o óleo de xisto, o álcool, o alcatrão, o biodiesel, cada um utilizado para determinadas aplicações. O óleo diesel é um óleo extremamente, um poder calorífico extremamente alto, né? Só que também cai naquela questão, tem enxofre muito no óleo diesel, você tem que ter
e esse enxofre ele precisa ser controlado, né? Aí daqui a pouco a gente vai ver essas condições do óleo diesel, tem partes por milhão geralmente é 5 a 8 partes por milhão de enxofre no óleo diesel que você pode ter para que ele não seja danoso para o meio ambiente e etc. Tem um óleo combustível que tem as mesmas características, só que o poder calorífico um pouco mais baixo, e por aí vai. E o gasoso, a gente também tem o gás natural, né? Que é uma excelente opção, né? Também advém do petróleo, mas já tem uma menor quantidade de enxofre, de contaminantes, que permita que ele seja classificado como um tipo de combustível mais sustentável, menos danoso ao ambiente. Tem gás de refinaria, que também vem do petróleo, o gás CO, gás de xisto, gás de coqueira, gás de alto forno, gás liquefeito do petróleo, biogás. Então, no estado gasoso, você vai ter diversos combustíveis industriais aí, sendo destaque para o gás natural, o gás de refinaria, o GLP, e o biogás, né, que é muito utilizado também hoje pela sua característica também de baixo custo e baixo impacto ambiental. Aí vocês podem, no livro de vocês, ler um pouquinho a mais sobre cada um desses tipos de combustíveis. Nem todos eles são aplicados nas indústrias de produção de vapor, mas esses aí são os principais utilizados dentro da indústria como um todo, certo? Não só da parte de geração de potência a vapor. Aí eu resolvi frisar algumas partes importantes das questões dos combustíveis industriais, obviamente, né? A gente tem, primeiro, a questão ambiental. A gente sabe que é muito importante essa questão ambiental, porque nem todas as empresas têm a capacidade de construir sistemas de geração a vapor que consiga coletar adequadamente os gases e tratá-los. A gente viu que existem diversos tipos de formas seguras para fazer isso e até formas experimentais, como aquela que a gente falou da fixação do carbono nos solos. Não sei se vocês lembram, mas a gente chegou a falar de tem algumas usinas que conseguem direcionar o monóxido e dióxido de carbono, assim como o dióxido de enxofre, para o solo, para camadas do solo, para não expelir eles na natureza. Assim como tem empresas que conseguem utilizar esses próprios gases de combustão, ou uma parte deles, para fazer o superaquecimento do vapor. Mas a gente sabe que é sempre bom a gente utilizar opções de combustíveis que tenham uma certa energia, um bom poder calorífico e que não cause tanto dano à natureza, para que você não precise investir tanto na reciclagem desses gases de combustão, para que você não precise gastar dinheiros, rios e rios de dinheiro com filtros, né, como as empresas hoje gastam, para poder expelir esses gases de forma segura, inclusive, né, respeitando os protocolos que a maioria dos países emergentes tem que respeitar, que são os protocolos dos créditos de carbono, do lançamento de carbono, que a gente precisa respeitar de acordo com protocolos feitos desde lá de Kyoto, né? Até os que a gente fizeram mais recentemente, onde algumas nações, inclusive, saíram, né? Resolveram não assinar esses protocolos, como os Estados Unidos é uma dessa, né? Para poder continuar produzindo indiscriminadamente e poluindo indiscriminadamente, né? O que é algo que foi, vamos dizer assim, podemos dizer que foi uma derrota muito grande, porque havia uns 5, 6 anos que existiam já diversos tipos de reuniões e veio conseguindo bastante atenção para essa questão ambiental, né? Acho que agora deu uma desfocada. Então, a questão ambiental é muito importante, gente. Então, por exemplo, gás natural, né? Óleo de combustível e o GN, né, que é o gás natural, são utilizados bastante pela sua disponibilidade, né? Porque são subprodutos ali do processo de destilação do petróleo para a formação de gasolina. O processo de destilação de petróleo, eu vou apresentar daqui a pouco de forma bem sucinta, mas ele tem diversas frações, a cada fração dele ali gera um determinado produto com determinadas características específicas, né? Desde sólido, líquido e gasoso. Então, dá para aproveitar muito do petróleo. Por isso que ainda hoje é uma commodity, o petróleo, muito, mas muito cara e muito querida e por todos os países como vantagem econômica, vantagem competitiva. Então, os países que têm grandes campos de petróleo, plataformas de produção de prospecção, onshore ou offshore, eles têm sim
hoje um impacto e uma diferenciação política e econômica no mundo muito grande por conta disso, por conta de você poder aproveitar muito do petróleo e por ter muitas dessas frações poder calorífico muito grande, certo? Mas é importante a gente saber que quando se toca nessa questão ambiental, temos que sim buscar alternativas, soluções para sermos sustentáveis no que na questão ambiental, principalmente, né? Mas também na questão de reaproveitar o subproduto de processo dentro da sua indústria para gerar energia, como é feito nas indústrias sucroalcooleiras, certo? Então, vamos estar aí, eu falei. Empresas misturam os combustíveis com reaproveitamento de resíduos oriundos do processamento de madeira e da cana-de-açúcar ou biogás, obtendo dessa forma menor impacto ambiental, menor geração de resíduos sólidos, menor dependência de combustíveis fósseis e aumentando a lucratividade da empresa. Então, essa questão ambiental tem sido cada vez mais chamada a atenção e a gente viu que já é aplicada, vimos exemplos práticos disso daí na indústria de celulose também. É um outro exemplo muito importante onde a gente pode destacar esse reaproveitamento, beleza? Aí a gente tem, Beleza. galera, a gente tem também a questão do rendimento, né? E segurança dos equipamentos. Lá no início eu falei uma coisa importante, né? Alguns desses combustíveis sólidos, principalmente, são formados, né, em rochas, como carvão mineral, eles podem vir com contaminantes gerados devido à formação dele. Lá, quando está sendo formado, vem ali com impurezas, contaminantes. E esses contaminantes, eles são muito importantes quando existe o processo de combustão, porque eles podem gerar gases que não são bem quistos. Gases que podem causar danos ao ambiente e danos também ao próprio equipamento, às próprias peças do equipamento, gerando corrosão desnecessária e etc. É o caso do enxofre, o que eu estou falando é o principal deles, certo? Então, a composição, a concentração de enxofre nesses combustíveis, em todos os combustíveis, ela deve ser controlada. Por quê? Primeiro, porque ele pode diminuir a eficiência da combustão, porque parte do oxigênio que iria fazer a oxidação do carvão, por exemplo, ele é direcionada para o enxofre. Então, parte daquela energia é perdida e a eficiência total global, né, da queima, da combustão, ela é gradativamente diminuída. Então, esse já é o primeiro ponto negativo. O segundo ponto negativo, o dióxido de enxofre, por exemplo, formado na combustão do enxofre com oxigênio, ele é altamente danoso ao meio ambiente, inclusive é um provocador das chuvas ácidas, né? Esse dióxido de enxofre, quando ele está em grandes quantidades na atmosfera e a gente tem o precipitado de chuva, essa chuva ela vai carregar essa acidez do dióxido de enxofre, provocando diversos tipos de infortúnios para a natureza, né? Outra questão é o problema causado por esses contaminantes no próprio equipamento, tá? Esses contaminantes, como eles são ácidos, eles são corrosivos e eles podem corroer equipamentos, tubulações, e isso pode ocasionar diversos perigos, né? Diversos pontos críticos, por exemplo, uma tubulação explodir e o gás sair, isso eu já vi acontecer, inclusive, lá foi bem pouco, graças a Deus, mas o gás explodiu, uma parte do gás de exaustão, né? Ficou tão sujo que ele prendeu, foi aumentando a pressão, ele ficou bloqueado, obstruído, né? Parte dele. Parte estava passando, parte estava obstruído. Como diminuiu aquela seção, né, de passagem do vapor do exaustor, ele foi ali aumentando a pressão, aumentando a pressão, aumentando a pressão. Com pouco tempo, eles não perceberam que aquilo ali explodiu e causou alguns tipos de ferimentos de médio a leve nas pessoas que estavam ali perto, isso lá na indústria de explosivo. E aí esses gases de exaustão, isso daí teve que passar por um processo de melhoramento de material, de melhoramento de combustível, porque você tem que entender que quando você utiliza um combustível, você utilizou ele para gerar energia, você tem que ver se a quantidade de combustível que você está, se você comprou e botou para queimar, ela está sendo eficiente e que tipo de gases ela está produzindo. Tudo isso é muito importante, porque são oportunidades de melhoria e, como vocês podem ver aqui, em alguns casos, são pontos críticos de análise de segurança, né, que a gente chama de APR. Então, APR são análises preliminares de risco que a gente faz em qualquer tipo de ambiente, equipamento,
ambiente industrial, ambientes industriais, equipamentos industriais e atividades industriais, onde a gente vai desenvolver uma análise bem crítica e preliminar para não permitir que venha a acontecer falhas graves que permitam a ocorrência de eventos adversos, como, por exemplo, a explosão de parte desse exaustor que estava expelindo gases de combustão, que aos poucos eles foram sendo obstruídos por a deposição desses tipos de gases. Isso aí foi uma questão de gases, mais alguns outros metais, né? Então, o enxofre ele é muito importante. Muito importante não, o controle da concentração de enxofre é muito importante nos combustíveis para que a gente possa. Isso acontece, gente, nos próprios carros. Existe uma concentração regida por lei, por exemplo, no diesel. Se você chegar lá, na gasolina também. Isso já vale até para vocês terem um conhecimento a mais. Você chega no posto e tem lá diesel S10, S8, aquilo dali está dizendo, esse S é o enxofre, é a forma, o elemento químico enxofre. E aquele 10 que está do lado ali, o 8 ou 5, ele está dizendo qual é a parte por milhão que existe daquele elemento químico na gasolina ou no diesel. Então você tem um diesel S10, você tem 10 partes por milhão de enxofre naquele diesel, certo? Então isso é muito importante porque é um dos elementos mais corrosivos, mais tóxicos e que a gente sabe que ele existe na maioria dos processos dos compostos orgânicos e alguns compostos minerais, e ele é danoso. Ele é algo que é contaminante, a gente não quer ele. Além disso, a gente também tem o nitrogênio, né? O nitrogênio, ele pode ser considerado uma impureza do combustível também, porque ele vai diminuir, né, a eficiência da combustão. E ele forma também compostos como o óxido de nitrato e o NOx, né? Que dependendo do valor que seja ali do oxigênio, ele pode ser mais ou menos danoso. Quanto maior esse valor de X aí, menor vai ser a eficiência da combustão e mais danoso ele vai ser, certo? Outra característica muito importante que se controla nos combustíveis, gente, e isso daí deve ser algo que na cabeça de vocês deve ter um pouquinho de obviedade, é a umidade contida nos combustíveis. A maioria dos combustíveis, eles são compostos orgânicos, né? Tem alguns que são, a maioria, estou falando de uso industrial, são compostos orgânicos derivados do petróleo, logo eles são moléculas apolares, enquanto que a água é uma molécula polar. E aí a gente já sabe que isso daí surge o que? A immiscibilidade entre os dois. Então eles são immiscíveis. Então a água e os combustíveis, a maioria desses combustíveis, os óleos diesel, os óleos combustíveis, o GLP, eles não se misturam com água por conta dessas características entre a molécula polar e a molécula apolar que a gente tem da água. E isso faz com que seja complicado por vários motivos. Primeiro motivo, a gente sabe que se a gente tem água, umidade, eu vou precisar de mais energia para fazer com que ela vire vapor. E ela vai virar vapor e ela ainda vai. Esse vapor ele não vai trazer a quantidade de energia necessária para mim. Porque o poder calorífico da água, que é 1, né? O calor específico da água é 1, não se compara com o calor específico, por exemplo, do carvão mineral, que é 1,84, se eu não me engano. Depois a gente pode até confirmar se é o carvão mineral ou vegetal, eu sempre me confundo. Então a gente não quer que o combustível tenha partes de água, porque isso vai influenciar bastante na formação de subproduto de vapor d'água, e isso não é interessante para mim. Eu tenho que ter um processo de queima a seco. Não quero umidade, porque eu vou precisar de muito mais energia, né, para que essa combustão se complete e eu consiga fazer o meu processo de geração de vapor, certo? Então, como está aí, ó, a gente tem que monitorar essa quantidade de umidade, certo? Porque, além de acarretar em problemas de estocagem, como assim de estocagem? Eu tenho ali uma capacidade volumétrica nos meus barris e nos meus tanques de armazenamento de combustível de X, mas aquele combustível veio com água, significa que eu estou armazenando uma quantidade de combustível que não é a verdadeira. Ela não é uma quantidade X, é uma quantidade X menos a quantidade de água que tem. Dá para vocês entenderem? E na maioria das vezes esses combustíveis eles precisam de muito, eles vão precisar de energia para fazer a combustão, né? Para que aconteça a combustão. E a água ali ela vai atrapalhar isso daí porque ela vai roubar essa parte dessa energia para poder evaporar, certo?
Então, a gente já sabe ali como está ali, ó, agravando os efeitos do enxofre, diminuição do poder calorífico da combustão, já falei, visto que parte da energia liberada da queima é transferida para o aquecimento das moléculas da água, que eu acabei de falar, né? Elas roubam para ela evaporar, essa água ela rouba parte dessa energia liberada para ela evaporar, e aí aquela energia, vamos supor, liberou 450 kJ por mol, né, com a combustão do GLP. Só que desses 450, 50 kJ foi direcionada para a evaporação da água. Então, na verdade, foi 400 kJ por mol. Então, isso daí já é uma grande atenção para quem está fazendo os cálculos ali de balanço de massa, que é a umidade que vai. Lembra que a gente falava da questão da, da, do vapor superaquecido, vapor aquecido, vapor saturado, que a gente sempre queria ter, em vez de ter um vapor saturado, a gente tem um vapor aquecido ou superaquecido, porque ele tem uma menor quantidade, ou se for superaquecido, zero quantidade de água líquida, né? Que é um contaminante a água líquida do vapor. A gente pode dizer isso, porque a água no estado de vapor, ele está carregando uma energia cinética muito maior do que a água líquida. Então, quanto maior a concentração, aquela parte de água líquida no meu vapor, menor vai ser a capacidade dele de gerar trabalho útil quando estiver passando pelas paletas da turbina, pelas aletas da turbina. A gente falou e falamos bem sobre isso. Inclusive, fiquei muito feliz de como a gente tratou a questão do ciclo de Rankine. Foi bem elucidador e espero que vocês tenham aprendido isso e leve para sempre, porque é uma das partes importantes da engenharia mecânica. Então, aí se a gente for falar de outros elementos, galera, a gente pode falar de alguns metais, né? Sódio, cálcio, vanádio, que também podem ser considerados impurezas, que aí eles vão estar mais associados à característica de formações de cinzas que podem se depositar e ajudar na parte de incrustamento, né? Das partes da caldeira, do exaustor, das tubulações, eles podem se depositar ali e causar alguns problemas caso isso não seja feito, no caso não seja feita uma manutenção, tem esse problema da incrustação, certo? Beleza, depois a gente vê aí, né, os principais conceitos relacionados aos combustíveis industriais. Vamos ver agora algumas características dos principais combustíveis, né? A maior quantidade, a maioria desses combustíveis, eles são derivados do petróleo, como eu já falei. A forma de obtenção desses combustíveis, vocês já sabem, já devem ter escutado, é chamada de destilação fracionada, onde você tem um petróleo bruto, né, que ele chega nas refinarias e ele passa por uma série de processos, né, de destilação, onde você vai ter muito parecido com o que acontece nas usinas de destilação que não seja de petróleo, de cachaça, por exemplo, onde você vai estar ali aquecendo, evaporando, tirando uma parte ali liquefeita, por exemplo, GLP, você pode aquecer. Como cada parte do petróleo vai ter um ponto de fusão e um ponto de ebulição diferente, você pode fazer esses processos para fazer o aquecimento, vai evaporar, você condensa em uma outra parte, você separou. Vai fazendo isso também. Você pode fazer por decantação, se eles tiverem diferentes tipos de densidade, isso também acontece na destilação fracionada. E você vai fazendo cada fração do petróleo, você vai ter um determinado ponto de fusão e ponto de ebulição. Então, se tem pontos de ebulição diferentes, dá para você separar através do vapor. Muito parecido quando você quer separar uma quantidade sólida de uma líquida, de aquecer aquela quantidade líquida, ela vai evaporar bem mais rápido, e você tira ela, vai sobrar só parte sólida, né, no seu recipiente. Você tira o recipiente, tira aquela parte sólida, estoca e depois condensa a parte que estava em vapor e ela vai virar líquida de novo em um outro recipiente. É um tipo de processo muito corriqueiro na indústria, muito fácil, que vocês aprendem lá no ensino médio também, esses processos, né, de separação de misturas. Então, a gente tem aí alguns combustíveis, né, que são derivados da destilação do petróleo. Coque verde, diesel, gasolina, naftas, óleos combustíveis, GLP, querosene, dentre outros, tá? Então, a gente já sabe que na maioria desses combustíveis, o tipo de ligação é a ligação covalente, né, a formação de hidrocarbonetos, que são os principais elementos químicos envolvidos na composição dessas substâncias. Tá? Aí eu coloquei aqui uma tabelinha que depois vocês podem dar uma olhada com mais critério no livro de vocês, tá bom? Ou no próprio livro que tem lá na bibliografia, o primeiro livro que tem lá, vocês podem dar uma olhada,
Mas ele está classificando, né, os compostos orgânicos. Você tem os organometálicos, que quando você tem alguma presença, né, de um material metálico, a concentração é de 0,3%, a desejabilidade, indesejáveis para a combustão. A ocorrência presentes em todas as frações do petróleo destilado, maiores concentrações são obtidas nos derivados mais pesados, geralmente utilizados na combustão. E aí a gente tem essa característica dos orgânulos metálicos, que quando a gente tem alguma presença de algum material como Na, como sódio, vanádio, e aí isso daí também atrapalha bastante na combustão. Compostos de enxofre, aproximadamente 0,65% a concentração baixa, né, de enxofre nesses hidrocarbonetos, indesejáveis devido ao elevado poder corrosivo. A gente já falou aqui dessa característica corrosiva do enxofre. O enxofre, por mais que ele venha em baixas quantidades, 0,65% aproximadamente, mesmo assim, quando ele se combina com o oxigênio, que é uma molécula também eletronegativa, eles têm um alto poder corrosivo. A gente já sabe disso. Quanto mais eletronegativo é um átomo, mais corrosivo ele é, porque ele tem a maior força, maior capacidade de arrancar elétrons dos outros átomos. Então a gente já sabe que isso daí é indesejável. Presente em maioria das concentrações nas frações menos refinadas do petróleo, tá? São as frações mais ali para cima que ainda não estão no nível de refinamento muito apurado. Composto de concentração ainda 0,17%. Indesejáveis para a combustão gerando poluentes tóxicos, né? Como a gente viu lá, o óxido de nitrogênio ou o nitrogênio óxido X, que é quando você tem uma quantidade determinada de oxigênio que se liga com o nitrogênio. Quanto maior essa quantidade de oxigênio que se liga com o nitrogênio, mais tóxico ele fica, tá? Então é muito importante esse controle também. Que ele tem o ácido nítrico, que é o NO3, que aí, meu irmão, esse daí sim, ele é altamente perigoso e corrosivo. Tá? Maiores concentrações são obtidas nas frações pesadas do petróleo. Aí você tem compostos oxigenados, aí vai variar conforme a qualidade do petróleo. Se tiver um petróleo, e também varia de onde você encontra esse petróleo, né? Se o petróleo tiver grande quantidade de oxigênio, de ar, né? Com bolsões de ar próximo e etc. Geralmente, quanto mais profundo você encontra esse petróleo, abaixo das camadas do pré-sal, maior é a qualidade desse petróleo, porque ele tem menor quantidade de oxigênio, certo? Então, ele está mais puro. Quando você encontra ele mais acima, algumas moléculas de oxigênio costumam escapar de bolsões de ar, de aquíferos, e aí ele vai contaminando esse petróleo, e é importante. É desejável, pois formam gomas e produtos corrosivos. Maiores concentrações são obtidas nas frações pesadas do petróleo. Daí a gente tem os asfaltenos e resinas, certo? São 6,9 a 7,3% da concentração. A gente sabe que na destilação do petróleo, grande parte dele, a maior parte, né, formam produtos, subprodutos que não são de muito valor econômico, certo? Então aí se pegou lá um barril de petróleo, vamos supor que cerca de 70% dele forme asfaltenos e resinas, xistos, que são utilizados em algumas aplicações industriais de queima, de formação de asfalto, de produção de polímeros, na indústria química de polímeros, mas não é o que tem o maior valor. O maior valor são os óleos combustíveis, o diesel, né, a gasolina. Então a gente sabe que é normal a gente ter esse tipo de situação. E, obviamente, quanto melhor é a qualidade do petróleo, a gente sabe também que tem essas diferenças, né? De o petróleo do Brasil mesmo, ele considerado um petróleo que forma muito coque verde, um petróleo mais bruto, a não ser os que foram achados na bacia de Campos, do pré-sal, que tem uma qualidade muito boa e que ainda não foram explorados de forma economicamente viável. Então, o Brasil desenvolveu uma tecnologia, pioneiro na tecnologia de profundidade de prospecção de petróleo acima, se eu não me posso estar errado, gente, mas acho que é acima de 800 metros de profundidade de prospecção, que foi pioneiro. Sim, o Brasil foi pioneiro é campeão de prospectação de petróleo em profundidades absurdas, altíssimas, assim em plataformas offshore. Depois vocês podem pesquisar sobre isso. Então, o Brasil ele desenvolveu bastante tecnologia
E por isso que muita gente fala dessa questão da manutenabilidade da Petrobras em relação à empresa forte ainda, porque além do Brasil ter tamanhos continentais, né, a Petrobras ela tem ainda campos inexplorados de petróleo e com quantidades enormes de petróleo. Então a gente já sabe que daí do petróleo é onde Matheus, vem. Oi. eu queria fazer, eu te tenho uma dúvida. Quando a gente passa ali na BR, eu vejo bastante aquela placa vendendo Arla. O que seria esse produto? Que eu vejo que é mais para caminhão, para diluir no diesel, alguma coisa assim. Sabe me explicar o que é esse produto? Arla. Isso. Nunca ouvi falar, Matheus. Não tenho a mínima É ideia do que seja. A gente pode ali que pesquisar eu aí. passo nos postos, não aqui dentro da cidade, mas nas BRs, sempre eu vejo. E aí eu procurei mais ou menos falar com o frentista o que seria. Ele Aham. falou que era tipo como se fosse um aditivo para jogar no tanque dos caminhões, como Aham. se fosse um para poluir menos, mas eu não conheço esse produto, eu pensei que você saberia. Nunca ouvi falar. Interessante, a gente pode pesquisar. Depois eu vou pesquisar, certo? Para Beleza, entender de onde é a origem, etc. Mas é isso. tranquilo. A gente tem o petróleo como principal, a matéria-prima da produção desses combustíveis utilizados nas indústrias de hoje. Mas a gente, como engenheiro, vocês, como quase engenheiros, já sabem que isso é uma luta ferrenha, essa mudança tem que estar sendo feita gradativamente. Inclusive, acabei de ler antes da gente entrar nessa aula, empresas chinesas e empresas europeias estão cada vez mais aplicando seus recursos aqui no Brasil de modo a montar usinas eólicas e usinas de placas fotovoltaicas, de usina de energia solar. Então a Huawei, não sei se fala assim, mas é uma empresa chinesa que ela está investindo pesado nessa questão da prospecção de energia através do sol, que é uma energia que só basta ser detentor da tecnologia, porque a eficiência já foi comprovada, e na minha opinião vai ser o que vai crescer, gente, nos próximos 10 anos aí, pode ter certeza. Se você estiver pensando em fazer algum tipo de pós-graduação, ou de curso técnico, ou qualquer coisa, curso de extensão, na área de energia solar é uma boa mesmo, cara, porque a gente já sabe que tem algumas coisas que a política atrapalha a mudar, né? A questão da matriz energética é uma delas, que a indústria, o Brasil, assim como outros países, tem interesse de que continue ainda a questão da dependência da maioria das empresas do petróleo. Por quê? Porque tem jazida, tem muito petróleo, muitos campos de petróleo ainda. Então seria interessante continuar ainda, né? Os países que estão, por exemplo, começando a se desenvolver, precisar desse tipo de combustível. Mas eu sei que as tecnologias elas estão aí para evoluir e se os países, né, desenvolvidos começarem a atingir esse nível de suficiência tecnológica a ponto de criar dispositivos, indústrias, veículos que trabalhem com energias diferentes do que a derivada do petróleo, aí já foi. Aí vai mudar, sim, a matriz energética da maioria dos países que estão em emergência, que estão emergindo, qual que é o exemplo do Brasil. Mas a gente sabe que dentro da indústria a gente vai ter que sempre pensar em opções onde a gente consiga sustentar, balancear, né, a questão ambiental e a questão da eficiência energética. Isso aí, para mim, vai ser sempre esses dois fatores. Não tem para onde você correr. Porque a questão ambiental, você tem protocolos, você tem normas que você tem que atingir, senão você é multado. Então, tá aí o financeiro na mesa também. E a questão da eficiência, se você não fizer algo eficiente, você já sabe que o ciclo de potência a vapor já tem uma eficiência diminuta, né, ali de 50%, 60%, como a gente tinha discutido, você vai ter que melhorar mais ainda na questão do combustível, da queima do combustível. Senão você vai ter um processo muito caro para gerar um vapor. Aí não vai valer a pena. Aí eu coloquei só a título de exemplificação, né? Não vou ficar me prendendo muito no processo de destilação do petróleo, que não é nosso foco. Eu só coloquei de forma ilustrativa. Você vai ter o tanque de petróleo, uma dessalgadora para tirar principalmente os materiais que vêm de característica mineral,
porque a gente prospecta o petróleo e esse petróleo ele vem cheio de sujeira, principalmente de elementos sólidos. Aí você tem que tirar esses elementos sólidos. Depois você ficou ali com o petróleo na sua forma líquida, né? Ou óleo, por exemplo. Aí você vai da torre de destilação atmosférica e gera alguns tipos de subprodutos de aqui, o GLP, o nafta, leve e pesado, querosene, diesel. E aí você vai descendo e vai produzindo todos os outros tipos de combustíveis. Então a gente tem o óleo combustível como um importante, que a gente vai falar daqui a pouco. A gente tem o GLP, que é um importante também que a gente vai falar. O gás de refinaria, também é importante. Tem a gasolina, que também é importante, mas não utilizado como combustível industrial, né? Tem vários outros aí que são importantes, que aí tem o diesel também, tá? Depois faz o hidrotratamento. Então, aqui a gente vai ver agora alguns desses mais importantes para a indústria, porque a gente sabe que naquele meio ali tem vários que são utilizados na construção civil, em automóveis, domésticos, né? E tem vários outros, mas dentro dos processos industriais, esses são os principais. Óleo combustível, tá? A gente vai ter aí composição dele, vai ser carbono 86,5%, hidrogênio 10,0%, nitrogênio 0,7%, enxofre 1,2%, e os metais são baseados naquela parte por milhão, que vai depender, são vários metais que na maioria das vezes não, aquela partezinha dos metais que na maioria das vezes não conseguem ser retirados e aí eles passam para os processos de destilação e eles ficam ali numa concentração imperceptível a olho nu. Eles ficam ali nos galões ou nos vasos, nos recipientes onde está sendo feita a destilação. Então eles ficam ali engruiado nas paredes, etc. E você não consegue ver a olho nu, mas existe uma parte, mas é como eu já falei, é em partes por milhão. É como se tivesse uma parte por milhão. Então, 1 grama a cada 1 milhão de gramas do óleo combustível. Então é algo muito imperceptível. E a gente sabe que existe, mas é muito imperceptível. Daí a gente tem também algumas classificações e também características. A viscosidade, né, o óleo possível de se obter no bico queimado, agrupados em ordem crescente de viscosidade. Então, os óleos combustíveis, lá em fenômenos de transporte, eu até utilizo, né, um exemplo, trago um vídeo onde eu mostro lá os óleos combustíveis, diferentes tipos de óleos combustíveis com diferentes BPFs, e aí cada um desses óleos combustíveis, eles vão ter um poder calorífico diferente, baseado no seu tipo, né, de destilação. Então, a gente pode ter duas importantes variáveis ou propriedades desses óleos combustíveis, que é o teor de enxofre e o ponto de fluidez. O teor de enxofre a gente pode ter, considerar se ele tem baixo teor de enxofre, se tiver abaixo de 1%, e ao teor de enxofre maior que 1, certo? E aí a gente também tem ponto de fluidez, que é baixo ponto de fluidez, que é o BPF, e alto ponto de fluidez, que é APF, que são utilizadas apenas em instalações que dispõem de condições de aquecimento para mantê-lo sempre no estado líquido. Então, essas características vão ser, por exemplo, nas principais caldeiras que se utilizam, vamos dizer, as clássicas, né? Os óleos combustíveis são de baixo ponto de fluidez, aquele óleo combustível mais grosso, certo? Ele queima de uma forma mais lenta, né? Tem a questão da velocidade da chama, ele queima de uma forma mais lenta, e a gente vai ver daqui a pouco essa questão da velocidade da chama. E o teor de enxofre, como a gente já falou, é uma coisa que tem que ser controlada, mas que invariavelmente ela vai existir, principalmente na queima de combustíveis para a produção de vapor, no tempo como não existir, vai existir para questões veiculares. Essa concentração é como se fosse os metais, né, em partes por milhão, que tem que ser ínfima, tem que ser muito mais, da ordem de 0,001%, até menos, né, 0,00001%, é 1 milhão, né, são 6 casas decimais. Então tem que ser pequena para não afetar e não trazer problemas, tanto para a atmosfera terrestre, né, quanto para o próprio carro.
Daí a gente tem o óleo diesel, né, que é uma fração do petróleo um pouquinho mais densa, né, do que a querosene, e também é formado por hidrocarbonetos, enxofre, nitrogênio e oxigênio. Então a gente tem diversos tipos de diesel e eles são, como eu já falei aqui, classificados de acordo com o percentual de enxofre. Né? O limite máximo permitido, como vocês podem ver, é 500 ppm, ou seja, 500 partes por milhão. Mas a gente tem é, diesels de alta qualidade aí, que são de 10 partes por milhão. Se vocês entrarem e verem parem num posto da próxima vez e vejam lá, tem um negócio S10, eu já vi até S8. Então, eles são comercializados para fins de queima em motores a ciclo diesel. Né? Gás de refinaria, então, ele pode estar sendo recuperado ali em várias etapas do processo de destilação. Então, você está fazendo a destilação para obtenção do coque verde, você pode tirar uma parte do gás de refinaria. Ali para a obtenção do GLP, pode fazer também recuperação. Então, ele é basicamente formação de alcanos de até 5 carbonos, nitrogênio e oxigênio, dióxido de carbono, sulfeto de hidrogênio e água. Então, ele precisa, esse H2S, que é o gás sulfídrico, ele precisa ser movido do gás de refinaria, normalmente com o uso de um agente quelante, como de etanolamina, e este combustível normalmente é queimado nos fornos e caldeiras da própria refinaria de petróleo. Então a gente tem esse tipo de visualização quando vocês olham nessas plataformas, sempre tem um foguinho queimando ali, né? Então esses são os excessos com gás de refinaria que você queima, porque você tem que queimar, porque senão você não. Primeiro, é um gás instável. Se você não tiver um sistema de distribuição para ele rápido, você não pode ficar ele com muito tempo. Ele não é um gás inerte. O gás sulfídrico ele é altamente instável. Então, geralmente ele é queimado. Como vocês veem as chamazinhas nas tochas dessas refinarias, ele é queimado, como vocês podem observar em qualquer outra, principalmente nas plataformas offshore. Tá? Nas onshores também, vocês conseguem ver. E aí a gente tem um gás liquefeito do petróleo, que é o GLP, né? Esse GLP ele é comumente utilizado, né, de forma doméstica, a gente já viu isso dentro de botijões de gás. A gente tem ali basicamente ele é formado por 4 moléculas, ou 4 carbonos, né, que é o butano. Então, 3 ou 4 carbonos, eles formam já esse gás liquefeito do petróleo, certo? Ele também pode ser utilizado em equipamentos comerciais e processos industriais agrícolas. Daí a gente tem um gás natural, né, que é a fase mais leve do petróleo, e aí ele tem uma baixa concentração de carbono, tem moléculas menores do que as moléculas, por exemplo, da gasolina, do próprio óleo combustível, pois ele emite baixa quantidade de compostos nocivos ao ambiente, por isso tem sido bastante utilizado nos últimos anos, e a fração líquida do petróleo, o gás natural, também é refinado em uma unidade de processamento, formando gás residual, gás seco, etano, GLP e gasolina natural, também bastante utilizado. Então, esses são alguns, né, dos derivados do petróleo que vocês podem encontrar e ser utilizados no processo de combustão para geração de vapor. Mas eu vou bater novamente na tecla que, apesar de a gente estudar o trivial, o tradicional, a gente tem que se arriscar no não convencional. Então, a gente tem que se arriscar nas novas fontes de energia, fontes de energia que envolvam tecnologias de aquisição, de absorção de energia sustentáveis, né, de fontes de energia sustentáveis, como o sol, o vento, né, a própria água, subprodutos, né, de produção, como biodiesel, né? Então, a gente tem que buscar essas opções mais sustentáveis, para que a gente não fique na dependência do petróleo sempre, tá bom? Então, de combustível, essa primeira parte é isso aí. A gente vai para a segunda parte da nossa aula, aula 5. Vou finalizar aqui a gravação. A gente iniciar a aula 5.